A história da Bíblia é tão fascinante e maravilhosa que é bom analisá-la atentamente para identificar certos mistérios que podem nos edificar. Nessa busca, descobriremos neste vídeo o motivo pelo qual o livro de Eli foi removido da Bíblia. Você já ouviu falar de um certo livro de Eli? Você quer aprender mais enquanto recebe algo maravilhoso para a edificação da sua fé? Então sente-se e fique conosco durante todo o momento, pois você receberá as respostas para as perguntas que estão passando pela sua mente. Então, quem era Eli na Bíblia? Eli era um sumo sacerdote e juiz no antigo Israel, servindo no tabernáculo em Siló. Sua história está intimamente ligada à do profeta Samuel, a quem Eli orientou quando era um jovem dedicado ao serviço do Senhor. Sua vida é contada principalmente nos livros de Samuel, onde ele é retratado como um servo devotado de Deus que desempenhou um papel crucial nos assuntos espirituais e políticos de seu tempo. Eli é mais conhecido por seu papel como mentor do profeta Samuel, que se tornaria um dos profetas mais influentes da história de Israel. Apesar de seu alto status e responsabilidades, a vida de Eli era cheia de desafios. Ele teve 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram conhecidos por sua desobediência e desrespeito às leis de Deus. A falha de Eli em disciplinar seus filhos levou à queda deles e à sua própria. Este episódio trágico é uma parte importante da narrativa de Eli e um lembrete claro das consequências de se desviar do caminho de Deus. A história de Eli é uma história de lealdade e tragédia. Embora servisse a Deus diligentemente, ele falhou em disciplinar adequadamente seus filhos corruptos, Hofni e Finéias. Isso levou ao julgamento divino contra sua casa. A história de Eli nos lembra da importância de viver nossa fé plenamente, tanto em nossa vida pública quanto privada. Ao refletirmos sobre Eli, somos chamados a considerar nossos próprios papéis como mentores e líderes na fé. Como orientamos aqueles que estão sob nossos cuidados? Como equilibrar misericórdia e justiça? Essas são perguntas que nos desafiam a crescer em nossa vida espiritual e em nosso serviço a Deus e ao próximo. A história de Eli não é apenas uma tragédia, mas também uma história de redenção e fé. Mesmo diante da adversidade, sua devoção inabalável a Deus o distingue como um verdadeiro servo de Deus. Sua vida é um testemunho do poder da fé e do plano divino que se desenrola na vida de cada um. Aqui está Eli apresentado de acordo com a Bíblia e o livro dele. O livro de Eli é popularmente conhecido pelo filme de ação distópico estrelado por Denzel Washington. Entretanto, ao contrário do que alguns podem acreditar, o livro do cinema cristão não faz parte da Bíblia. O termo livro de Eli tem sido usado frequentemente de forma metafórica para se referir à jornada espiritual única do profeta Eli, uma figura importante na Bíblia. O livro se tornou sinônimo dos temas mais amplos de fé, perseverança e revelação divina que a história de vida de Eli incorpora. Apesar de sua ausência no cânone bíblico, o livro de Eli é uma exploração intrigante da vida e da época do sacerdote Eli. Ele oferece uma nova perspectiva sobre uma figura que desempenhou um papel crucial no cenário espiritual e político de sua época. Vamos nos aprofundar no mundo enigmático de Eli e seu livro para entender sua importância na história bíblica. A representação da Bíblia no filme O Livro de Eli nos oferece a oportunidade de refletir sobre a natureza e o significado das Sagradas Escrituras em nossas vidas e na sociedade. Embora o filme tome algumas liberdades artísticas, ele também captura algumas verdades significativas sobre o poder e a importância da Palavra de Deus. No filme, a Bíblia é apresentada como um objeto físico singular de imenso poder, que foi a última cópia sobrevivente. Essa representação dramática serve à história, mas difere da nossa realidade, onde a Bíblia é o livro mais amplamente distribuído na história. O poder da verdadeira Bíblia não está em sua escassez, mas em sua abundante disponibilidade e, mais importante, na palavra viva que ela contém. O filme apresenta corretamente a Bíblia como uma fonte de esperança, orientação e transformação. Vemos isso na fé inabalável de Eli e na regeneração do conhecimento e da cultura no final da história. Isso se encaixa com nossa compreensão das Escrituras como o poder de Deus para a salvação de todos os que têm fé, como vemos em Romanos 1, versículo 16. É o apóstolo Paulo quem fala quando diz: "Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." A Bíblia tem o poder de moldar indivíduos e sociedades, oferecendo luz na escuridão e esperança no desespero. No entanto, a representação da Bíblia como uma ferramenta potencial de manipulação e controle por figuras como Carnegie
É um lembrete preocupante de como os textos sagrados podem ser mal utilizados. Embora essa representação possa parecer extrema, ela ecoa casos históricos em que as escrituras foram mal interpretadas ou exploradas para ganho pessoal ou político. Como discípulos de Cristo, devemos sempre abordar a Bíblia com humildade, buscando a orientação do Espírito Santo e a sabedoria da Igreja para interpretá-la corretamente. A ênfase do filme em uma única tradução em inglês, a versão King James, contrasta com nossa rica realidade de inúmeras traduções e textos originais em hebraico e grego. Essa diversidade de traduções nos ajuda a entender melhor as nuances da palavra de Deus e a torna acessível a pessoas de todas as línguas e culturas. Um dos aspectos mais poderosos do filme é a internalização das Escrituras por Eli. Sua capacidade de recitar a Bíblia inteira de memória, embora fictícia, destaca uma verdade importante. A palavra de Deus deve ser escrita em nossos corações, não apenas em páginas. Como o profeta Jeremias predisse em Jeremias 31, versículo 33, "Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração." A verdadeira Bíblia, ao contrário da imagem dada no filme, não é um único livro, mas uma biblioteca de livros, diversos em gênero e estilo, mas unificados em sua revelação do amor de Deus e do plano para a humanidade. Essa riqueza e complexidade são parte do que torna as Escrituras tão significativas e eternamente relevantes. Por fim, embora o filme apresente a Bíblia como a chave para a reconstrução da civilização, sabemos que o verdadeiro poder das Escrituras está em sua capacidade de transformar corações e nos reconciliar com Deus. Como São Paulo nos lembra em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, "Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça." Nesta fase ainda há esta questão pendente? Existe um livro completo de Eli que foi removido da Bíblia? A resposta simples para essa pergunta é não. Não há um livro de Eli explicitamente canônico na Bíblia. Entretanto, a história e os ensinamentos de Eli são encontrados espalhados por vários livros, principalmente no Antigo Testamento. Ele é um personagem central nos livros de Samuel, onde sua vida e experiências são contadas em detalhes. Esta história forma a base do que alguns chamam de Livro de Eli. Portanto, o livro de Eli na Bíblia não é um livro independente, mas uma referência aos ensinamentos coletivos de Eli e episódios encontrados em outros livros bíblicos. A história de Eli é fascinante, desde seu papel como sumo sacerdote e juiz de Israel até suas interações com o profeta Samuel e seu fim infeliz. Este relato foi reunido a partir de várias fontes para formar um livro coerente que oferece uma visão aprofundada da vida e da época de Eli. Apesar de sua ausência como um livro real, a história de Eli foi mantida viva ao longo dos séculos por referências a ela nas Escrituras Sagradas. Isso deu origem a muita especulação sobre a existência de um livro de Eli independente e seu lugar no cânon bíblico. Ao longo dos séculos, vários livros foram removidos da Bíblia, muitas vezes chamados de livros apócrifos ou deuterocanônicos. Isso inclui livros como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. As razões para sua supressão variam, desde questões sobre sua autenticidade e conteúdo doutrinário, até sua falta de aceitação generalizada entre as primeiras comunidades cristãs. Embora o livro de Eli não esteja entre esses livros excluídos, explorar esses textos fornece uma visão fascinante da evolução da Bíblia. Ela revela o complexo processo de canonização que determinou a forma e o conteúdo da Bíblia como a conhecemos hoje. O livro de Eli não é um livro da Bíblia em si, mas uma referência simbólica à vida e aos ensinamentos do sacerdote Eli. Embora não exista como um livro independente, sua narrativa continua a ressoar entre os fiéis, tornando a história de Eli parte integrante da história bíblica. Apesar de sua ausência na Bíblia canônica, o livro de Eli é um poderoso testemunho do legado duradouro de um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Agradecemos por permanecer conosco durante este momento de compartilhamento, descoberta, revelação e edificação. Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário sobre o conteúdo. Então queremos conhecê-lo em nosso próximo momento. Então inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Por favor, compartilhe o vídeo com todos vocês. Deus te abençoe e até a próxima.